Bom, pessoal, vamos começar lá pelo Tony Stark. O card do Tony Stark fala que quando este personagem entrar em cena, você pode procurar em seu deck por até 2 cards chamados Homem de Ferro e Máquina de Combate. Então, coloco o Tony Stark em cena, carrego ele com a carta e aí procuro por 2 Homens de Ferro no meu deck. Nesse caso, ele leva para minha mão. Até aí, nenhum mistério. Mas a dúvida que surgiu é: se eu colocar um Homem de Ferro com o Tony Stark, então qual seria o processo? Seria o Homem de Ferro entrar em cena, pegar as cartas e colocar nele. Então vamos lá, colocar as cartas no Homem de Ferro. Nesse caso, veja que o Tony Stark ele não entrou em cena, ele foi carregado no personagem. Então o efeito de entrada de cena não funciona dessa forma, certo? Ele teria que estar entrando em cena e não sendo carregado, certo? Aí é a diferença. Porém, como eles têm o mesmo alter ego, eles ganham o texto. No caso, ele vai ganhar o pode haver qualquer número de personagens Homem de Ferro e Tony Stark em cena. Então eu posso, se tiver recurso, colocar outro Homem de Ferro por causa do texto, ok? Vamos para outra questão. A situação agora é eu tenho um Homem de Ferro em cena e quero colocar um Tony Stark. Então, é possível? Não é possível? Bem, não é possível. Por quê? A regra diz que se você colocar em cena um personagem de mesmo alter ego que já esteja em cena, ele deve ser movido para os recursos mesmo antes do como se ele não tivesse entrado em cena. Então, o texto do Tony que permite ele ficar em cena com o Homem de Ferro não será ativado. Então, a partir do momento que eu colocasse ele imediatamente vai para os recursos, mesmo sem ativar nada. Então, ele sequer entrou em cena, ok? Então, lembrando que primeiro tem que entrar o Tony, certo? Aí você carrega o Tony, tudinho, depois procura o Homem de Ferro para colocar ele, mas não ao contrário, ok? Entendido? Vamos para a próxima. Aproveitando a situação do Tony, vamos falar de uma situação bem parecida que é a Fênix. A pergunta que está rolando é: a Fênix pode carregar a Fênix Negra e usar seus efeitos, seus poderes? Pode. As duas são Jean Grey Summers. Então o custo, a obrigação está sendo cumprida, o mesmo alter ego. Só que entra naquela mesma questão do Homem de Ferro e Tony Stark. Se eu colocar a Fênix Negra vai estar sendo carregada nela. Então não ela vai entrar em cena. Então ela não ganha o texto, mas ela pode usar a Força Fênix e vai ganhar também o raio, né? No caso o poder de energia. Ok? Então basicamente a ideia é essa. Você tem que se atentar com a questão do quando este personagem entrar em cena. Ok?